uma tarde inteira com o Senhor no meu quarto, orando. No finalzinho do dia eu fui atender uma agenda, voltei para o quarto de novo para orar. E o Senhor ministrando ao meu coração que queria fazer algo novo. O Senhor ministrando ao meu coração queria nos incendiar. Então eu queria que hoje nada te distraísse, nada. Não converse, não ande, não desliga seu telefone, põe lá no modo silencioso. Não perca uma frase do que Deus vai falar com você hoje, porque o que Deus está para liberar na sua vida no mundo espiritual é grande. Amém? Então eu queria que você não perdesse nem um segundo do que Deus vai falar com a gente. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 11. Está ótimo. Diz assim, ó. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha a parte B. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos dizer isso no 3? 1, 2, 3. Amém. Senhor, te agradecemos. Está aqui esse pequeno pastor, dependente da tua graça, carente das tuas misericórdias. Que o Senhor faça algo incrível hoje. Nos leve ao arrependimento. Nos incendeie de novo. E que o nosso coração saia daqui hoje totalmente voltado a Ti. Que nada distraia o nosso culto. Nada. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Eu estou convicto de que nós precisamos urgentemente de um despertamento espiritual. Eu estou convicto de que precisamos de um avivamento espiritual. De voltarmos a estarmos com os nossos corações incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso porque a nossa geração se tornou a geração dos homens amantes de si mesmos. Avarentos, ingratos, ímpios, sem afeição natural, sem amor pela família, traidores, incontingentes, implacáveis, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A única coisa que nos resta diante de uma geração como essa, narcisista e egoísta, a única coisa que nos resta para sairmos do fundo do poço é voltarmos os nossos olhos para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos de todo o nosso coração um reavivamento espiritual. Grande parte dos cristãos estão mortos espiritualmente. Perderam o primeiro amor, enterraram seus dons, tornaram-se caçadores de culpados, deixaram de congregar, se isolaram, tornaram-se uma ilha. Perderam a fome de Deus, perderam a vontade de orar, perderam a vontade de jejuar, secularizaram as suas mentes, tornaram-se devassos, profanos e imorais. A consequência desse declínio fez com que muitos ficassem na UTI, em coma com Deus. E por meio da palavra do Senhor, Deus quer restaurar os nossos corações. Por mais que a gente tente incendiar os crentes dessa geração, por mais que tentemos incendiá-los novamente, uma das coisas mais difíceis da pós-modernidade é incendiar um crente frio, é reacender a chama de um crente frio.
Apocalipse 22, versículo 1 diz: aquele que é sujo se suje mais, aquele que é puro se purifique mais. Se formos contextualizar, aquele que é quente se torne mais quente, aquele que é frio tenha mais frieza, aquele que se limpe mais, e aquele que é profano se tornará mais profano. São dias em que Deus está separando notoriamente o joio do trigo. São dias que o Senhor está peneirando aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. A pandemia, entre muitas lições, trouxe também a revelação e o desinteresse de muitos pelas coisas de Deus. O cristão perdeu completamente o interesse pelas coisas de Deus. Perdemos a reverência. Perdemos o temor. As pessoas estão frequentando as igrejas como qualquer outro ambiente, como um shopping, como uma academia, como um passeio, como um hotel. As pessoas conversam, ficam o tempo inteiro em redes sociais, as pessoas não prestam atenção na palavra, porque perdemos a reverência, perdemos o temor, perdemos a sensibilidade de sabermos que estamos em um lugar preparado para receber a palavra de Deus. Sem contar que a sã doutrina, o verdadeiro evangelho, na boca de muitos profetas, já não existem mais. Hoje se fala muito pouco sobre pecado, se fala muito pouco sobre arrependimento, se fala quase nada sobre salvação, se fala muito pouco sobre conversão. Hoje se fala muito pouco sobre os atributos de Deus, porque na maioria das vezes apresentamos Deus como Pai, e Deus é Pai. Apresentamos Deus como o doador do amor. Deus é o doador do amor. Mas nós não podemos apresentar Deus apenas em algumas nuances. Deus é integral. Deus, Ele é perfeito em sua totalidade. Ele é justo, Ele é santo, Ele é verdadeiro. Ele é um fogo consumidor. Uma das características dos falsos profetas é pregar meias verdades. É escolher os melhores textos para agradar o coração de muitos ouvintes, porque eles não querem se comprometer com a salvação da sua alma. Tudo que eles querem é encher os seus bolsos e se tornarem mais ricos. Por isso essa geração está como está. O falso profeta só prega coisas boas. São textos que mexem com as suas emoções. São textos que mexem com a sua alma. São textos que enchem o seu coração, mas que dificilmente vão te levar ao arrependimento dos seus pecados. Vão te levar, ou vai te levar, ao pé da cruz, ao pé do Calvário. Eu acredito que chegou o tempo de nós estarmos incendiados pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que esse cenário de pandemia é o melhor cenário para Deus derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Assim como aconteceu no país de Gales, assim como aconteceu na Inglaterra através de John Wesley, assim como aconteceu na Rua Azusa, assim como aconteceu em outros países, assim como aconteceu em centenas de nações, quando homens se colocaram na brecha, começaram a interceder pelo povo, começaram a clamar por arrependimento, começaram a estender as suas mãos e orarem pela cidade. Deus derramou um avivamento, Deus converteu pessoas, Deus salvou pessoas. E esse cenário de pandemia é o melhor cenário para Deus derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, se essa pandemia não nos aproximar de Deus, não existe nada mais que nos aproxime de Deus. Existem pastores que conseguem apacentar a igreja sem o fogo do Espírito. Eu não consigo. Eu me recuso a apacentar uma igreja que não tenha o anseio pelas coisas de Deus. Eu posso até preparar bons sermões, eu posso até fazer uma exegese do texto minuciosa, eu estudei para isso. Mas eu me recuso a apacentar um povo que perdeu o primeiro amor, que secularizaram as coisas de Deus, que se esqueceram de Deus, que não chora mais. Os olhos de muitos estão secos. Não há mais lágrima, não há mais quarto de oração, não há mais comprometimento, não há mais paixão. Irmãos, nós não podemos continuar caminhando assim. Deixa isso para os religiosos. Eles conseguem fazer muito bem esse trabalho, nós não conseguimos.
Eu quero apacentar uma igreja apaixonada. Não estou dizendo romântica, eu estou dizendo apaixonada. Uma igreja incendiada pelo fogo do Espírito. Uma igreja que quem comanda é o governo do Espírito. Por isso precisamos sim de um avivamento espiritual. Desesperadamente, o Senhor traz essa palavra aos nossos corações. Precisamos de um reavivamento espiritual. E isso só vai vir por intermédio da oração. Hoje, quando a gente fala sobre avivamento, parece que dá comichão nos ouvidos de muitos de vocês, porque pelas bizarrices que muitos se utilizam do nome avivamento para vender a fé, para se utilizar de um mecanismo de entretenimento com a igreja. Muitos, quando escutam a palavra avivamento, sentem asco, porque ficou uma palavra banalizada, ficou desgastada em nosso meio a palavra avivamento. Muitos pensam que avivamento é sair no sapatinho, é a ola de Jesus, é o aviãozinho, é o telefone. E eu vou dizer para você, isso não é o avivamento em si. O avivamento, a maneira de Deus, é quando Deus nos desperta da sonolência, é quando Deus nos reaviva, é quando Deus nos acorda do sono, é quando Deus devolve um coração incendiado na sua presença. Avivamento verdadeiro não é você cair na igreja, é você ficar de pé fora dela. Avivamento verdadeiro é quando os nossos corações estão incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Avivamento não é conferências. É importante conferir, mas não é conferências. Avivamento não é multidões, porque se fosse multidões, o show do Luan Santana era avivamento. Avivamento não é cruzadas evangelísticas, não é campanhas evangélicas. Avivamento não é igreja cheia, porque tem muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Avivamento não é luzes, isso tudo é muito lindo. Não é fumaça, isso tudo é muito bacana. Não é foto no Instagram, isso é legal. Avivamento não é algo planejado pelos homens, é uma obra exclusivamente de Deus. Avivamento não é algo agendado pela igreja. Quando você vê alguma igreja assim, dizendo assim, sexta-feira vai ter uma reunião de avivamento, nem vá, porque o homem não pode organizar o avivamento. Quando você vê uma conferência, tal dia vai ter avivamento, nem vá, porque o homem não pode agendar o avivamento. O avivamento, ele é algo promovido no céu, é estabelecido no céu e é derramado através da oração, do quebrantamento ao coração dos homens. A igreja não promove fogo, a igreja se prepara para a chegada dele. A única responsabilidade que a igreja tem é manter esse fogo aceso, é manter a chama ardendo, é manter os corações incendiados, é estarmos como uma vela sendo consumidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Avivamento é quando Deus faz chover fogo dos céus em nossos corações. E esse fogo, ele limpa a sujeira, ele abre o caminho, ele purifica as mazelas, ele restaura valores. Esse fogo me apresenta a mim mesmo. Esse fogo faz a geografia da minha alma. Esse fogo me leva a conhecer os labirintos existenciais. Esse fogo me leva à lama do meu coração. Esse fogo é purificador. Infelizmente, vivemos a pior de todas as gerações. A geração dos homens carnais, mundanos, imorais, devassos e levianos. Eu gosto muito do teólogo Ravenhill, porque Ravenhill diz o seguinte: o avivamento só não veio ainda porque estamos dispostos a viver sem ele. Estamos vivendo uma vida sem o fogo de Deus. Estamos vivendo uma vida sem o fogo de Deus. Muitos só vêm à igreja por desencargo de consciência. Pequei a semana toda, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que tomar ceia, eu tenho que estar ali porque é um desencargo de consciência. A gente consegue passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos sem termos uma vida de oração. A gente consegue passar meses a fio sem fazer um sequer jejum. A gente consegue viver sem uma vida diária de oração, sabe por quê? Abandonamos o lugar secreto.
terceirizamos a nossa fé. Quando eu digo terceirizamos a nossa fé, é muito legal quando a gente institui um relógio de oração na igreja, todo mundo se move a orar, isso é importante, mostra que a igreja é unida. Quando levantamos um jejum nacional, toda a igreja entra, é importante porque mostra a unidade da igreja. Quando a gente convoca para fazer um plano de leitura anual, ler alguma carta de Paulo, ou alguma carta do Primeiro Testamento, ou um livro do Primeiro Testamento, todos vocês acabam entrando e lendo e aprendendo. Mas a gente não pode terceirizar a nossa fé. A gente não pode esperar da igreja, não pode esperar do pastor, não pode esperar do bispo, não pode esperar para termos, de fato, o nosso devocional diário. Nós temos que ter um altar para Deus dentro da nossa própria casa. Eu vou repetir isso aqui, nós temos que construir um altar para Deus dentro da nossa própria casa. Temos que ter ali um quarto de oração, gastar tempo naquele quarto de oração, se trancar naquele quarto de oração. A minha avó ora por dia, 5, 6 horas por dia, durante 50 anos. E às vezes eu perguntava, como você consegue orar tanto? Ela dizia, Deus é bom, filho. Perdemos esse espaço da oração. Você precisa fazer um quarto de oração, ter um espaço de oração, para que os seus filhos te vejam orando. A sua mulher precisa te ver orando, os seus filhos precisam te ver orando, você precisa voltar a orar. Precisamos ter um momento de devocional em casa, leitura de Bíblia. Não é ler a Bíblia na igreja, não é ler a Bíblia quando todos estão lendo, é ter um tempo de leitura de Bíblia, é ter um tempo de devocional na sua casa. Por isso muitos são crentes só aqui. Com muito respeito e muito carinho a você, porque antes de Deus te dar essa palavra, Ele falou comigo, muitos são cristãos só aqui. Só são cristãos com os instrumentos nas mãos, só são cristãos servindo e entregando envelopes, só são cristãos quando estão operando em algum departamento, na célula, na campanha, na conferência, dentro da igreja, mas quando sai da igreja não tem nada de espiritualidade. Grande parte das pessoas se adaptaram a viverem uma vida sem Deus. O pior fracasso de um homem é você conseguir adaptar a sua vida sem Deus. Está dando tudo certo, você está ganhando bem, você está empregado, você está com saúde, teus filhos estão bem, você está indo de bem a melhor, você conseguiu se adaptar sem Deus. Aí pode alguém aparecer no meio e dizer, bispo, mas eu não nasci para ser habitolado. Claro que você não nasceu para ser habitolado. Eu não estou dizendo de uma religiosidade que te escraviza, eu estou dizendo de preencher teu coração com as coisas de Deus. Nem louvor você escuta mais, muitos de vocês nem louvor escuta mais. Grande parte dos cristãos adaptaram a sua vida sem Deus. E aí, se tratássemos a nossa vida financeira como estamos tratando a nossa vida espiritual, estaríamos falidos. Se existe uma frase na Bíblia que descreve bem o que é avivamento, essa frase é: e o fogo desceu. Se existe uma frase na Bíblia que descreva bem o que é avivamento, essa palavra é: e o fogo desceu. Êxodo 3, versículo 2 diz: ele apareceu a Moisés no monte Horebe numa chama de fogo no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Êxodo 13, 22, conduziu o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos, nas noites escuras e tenebrosas, por meio de uma coluna de fogo. Êxodo 19, versículo 18 diz: Deus desceu sobre o Sinai em fogo. Êxodo 24, versículo 17 diz: o aspecto da glória do Senhor era como fogo. Deuteronômio 4:12 diz: ali o Senhor falou com Moisés por meio do fogo. 1 Reis 18:38 diz: o Senhor respondeu com fogo a oração de Elias e provou ao povo apóstata de Israel que ele era Deus. 1 Crônicas 21, versículo 26, Deus respondeu à oração de Davi com fogo, quando ele oferecia o sacrifício.
Segundo Crônicas 7:1 diz: Deus desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar, consagrando ao Senhor o templo de Jerusalém, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Segundo Reis 6:17 diz: Elias foi transladado em um carro de fogo e cavalos de fogo. Isaías 64 versículo 1 e 2 diz: Isaías orou e Deus fendeu os céus e desceu fogo inflamado como gravetos. Zacarias 2:7 diz: Deus colocou ao nosso lado uma muralha protetora de fogo. Hebreus 11:7 diz que Deus levanta e faz os seus ministros labaredas de fogo. Hebreus 12:29 diz: nosso Deus é fogo. Daniel 7:9 diz: o Senhor é como um trono de fogo. Jeremias 23 versículo 29 diz: a sua palavra é fogo. Mateus versículo 3, versículo 11 diz: Jesus batiza com fogo. Atos 2 versículo 3 diz: o Espírito Santo desceu em Pentecoste como língua de fogo. Deus é fogo. Se Deus é fogo, o que Ele está tentando nos ensinar e nos dizer no meio de tudo isso que está acontecendo, que os nossos corações precisam estar incendiados por esse fogo. Observe atentamente aqui. Observe atentamente o que Mateus vai dizer. Ele vos batizará. Olha aqui, João está dizendo acerca de Jesus: eu batizo com água para arrependimento de pecados, mas aquele que vem após mim, a qual não sou digno de desatar as alparcas das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Percebe aqui que esse texto está dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui entra uma discussão teológica, e eu não vou esticar chiclete aqui em cima disso, porque muitos acreditam que o batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo são os mesmos batismos. Isso foi o caso de Orígenes, o pai da igreja primitiva. Isso foi o caso de outros teólogos reformados que acreditam que esse fogo do Espírito Santo, do versículo 11, é o fogo do juízo final, que vai exterminar os ímpios. Mas eu quero dizer para você que, seguindo a linha de Champlin ou de D.A. Carson, até mesmo de Reverendo Hernandes Dias Lopes, essa ideia do fogo do Espírito Santo e do batismo com o Espírito é o mesmo. Eu vou repetir de novo: o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo são antagônicos, unidos. São duas coisas idênticas. É algo unificado. Por quê? Porque a água toca o que é superficial, mas o fogo penetra naquilo que é profundo. O batismo com fogo, ele penetra e limpa aquilo que a água não pode fazer. Por isso nós não podemos nos conformar somente com o batismo nas águas. São quase 50 pessoas que vão descer as águas esse ano. Você não pode se conformar somente com o batismo das águas. João disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é e com fogo, é com fogo. Ou seja, estão juntos os dois. Os tradicionais não acreditam que esse fogo é junto. Mas eu venho trazer uma outra linha de pensamento para você, que o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, segundo D. Carson, são os mesmos. O versículo 11 diz o fogo do Espírito, e o versículo 12 diz sobre o fogo do juízo. E é aí que entra a discussão teológica, porque o versículo 11 se refere a um fogo e o versículo 12 se refere a outro fogo. O texto diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, mostrando que o fogo do Espírito é o mesmo do batismo do Espírito. O batismo com fogo indica o caráter do Espírito. É o revestimento que o cristão tem, é a autoridade que ele recebe. Porque quando você é batizado com fogo, todas as impurezas elas vão embora. Quando você é batizado com fogo, todos os vícios, tudo aquilo que faz mal a você é exterminado. Só para você entender, somente no livro de Levíticos nós temos 5 vezes a palavra: não deixe o fogo se apagar no altar.
somente no livro de Levíticos aparece mais de 5 vezes: não deixe o fogo se apagar, não deixe que o fogo se apague sobre o altar, não deixe que o fogo se apague sobre o altar. É claro que o altar hoje é o nosso coração. É claro que hoje o altar é o nosso coração, porque o Espírito Santo, aqui ele visita em você, ele mora. Você é a habitação do Espírito Santo. Logo, o altar é o nosso coração. O altar é o nosso coração. Então, se o fogo desceu algum dia na sua vida, se você é batizado pelo Espírito Santo e com o fogo, esse fogo deve estar aceso. Porque se ele não está aceso, ele está apagado. Se o altar somos nós, se eu sou o altar de Deus e você é o altar de Deus, nós temos que saber aqui se o fogo se apagou ou se o fogo está aceso. Todos nós sabemos quando o fogo está aceso. Responda para você mesmo: você está incendiado? Você está abrasado? Você está inflamado? Você está aceso por esse fogo do Espírito Santo em seu coração? Seja sincero, você se lembra de quando você estava aceso pelo fogo do Espírito Santo? Sim ou não? Você não tem saudade desse tempo? O que acontece quando estamos incendiados pelo fogo do Espírito Santo? Nossos corações se voltam totalmente para as coisas de Deus. A gente não seculariza o que é santo. A gente não deixa Jesus em segundo plano. Quando nós estamos incendiados por esse fogo de Deus, nós priorizamos as coisas de Deus, odiamos o que Deus odeia e amamos o que Deus ama. Quando estamos incendiados pelo fogo de Deus, nós somos revestidos de fé, de autoridade e de poder. Eu me lembro de uma fase da minha vida que eu andei incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Eu orava 3, 4 horas por dia, jejuava 90 dias seguidos, subia para o monte, descia do monte, me trancava no quarto, orava, lia a Bíblia em todo o tempo. E eu me lembro que por andar incendiado, havia lugares que eu ia, que só do fato de chegarmos naqueles lugares, o espírito do inimigo se manifestava. Eu já entrei em restaurantes para comprar alguma coisa, e a pessoa do meu lado pegar uma garrafa e tacar em mim, dizer: eu não gosto de você, e manifestar na hora. Eu já fui buscar a Luana em cabeleireiro, quando eu sentei para esperar ela terminar o cabelo, a mulher que estava ao meu lado se manifestou do meu lado. Ela começou a passar mal, a presença do Espírito Santo, ela incendeia o coração. Quando você está inflamado pelo Espírito Santo, você não tem medo de demônio, você não tem medo de inveja, você não tem medo de obra de macumba, você não se intimida diante dos homens, você está revestido pela autoridade de Deus para pisar serpentes e escorpiões e nenhum mal chegar até você. Você não tem saudade disso? Uma das coisas no curso de teologia que eu disse para mim, lá na faculdade onde eu estudo, na verdade nós estamos em recessão, mas um dia eu dentro daquela biblioteca disse: Deus, se for para eu fazer teologia para perder o fogo de Deus, eu não quero. Porque eu conheci homens que só tinham uma letra, mas perderam o fogo do Espírito. Se tornaram frios, implacáveis. Você não tem saudade desse fogo? Sabe por que muitos de vocês não escutam mais a voz de Deus? Porque você não está andando mais incendiado. Porque sabe por que a nossa geração não vê milagres? E os poucos milagres que a gente enxerga na televisão são comprados e fabricados? Porque a gente não está incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque sem fé é impossível agradar o coração de Deus. O fogo ainda incendeia o seu coração ou se apagou? Pergunta para quem está do seu lado aí, vai. O fogo ainda incendeia teu coração? Ou se apagou? Hoje de manhã tinha uma brasa acesa aqui. Eu não sei se à noite vai ter também. Depende muito da sua fome. Mas hoje de manhã tinha uma brasa acesa aqui.
15 minutos de mensagem, as pessoas estavam no chão chorando. É a fome de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, e Paulo diz à igreja de Colossos, de Tessalonicenses, perdão, 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o fulgor do Espírito. O Espírito Santo pode ser apagado, ele pode ser extinguido, ele pode ser resistido, ele pode ser entristecido. Paulo está dizendo: não apague o fogo do Espírito Santo. Não permita que esse fogo se apague. É verdade que é muito mais fácil teologicamente viver esse cristianismo frio. É muito mais fácil você adotar um pensamento teológico e não precisar desse fogo na sua vida. Sabe por quê? Porque para colocar lenha no altar dá trabalho. Manter o altar aceso dá trabalho. É muito mais fácil vivermos um cristianismo de ceticismo, como os agnósticos viviam, do que a gente todos os dias ter o zelo de reacender esse fogo, de reacender essa chama, de despertar esse dom que há em nós. Então não deixe o fogo se apagar, você precisa manter esse altar aceso. Porque se você não mantém esse altar aceso, pode acontecer duas coisas: ou o fogo se apagar, e se manter aceso ele se alastra. O fogo trabalha de duas maneiras: ou ele se alastra, ou ele se apaga. Para se manter incendiado, você precisa de combustível. E sabe o que é combustível? É lenha nova. O culto de ontem não serve para hoje. O culto de quarta não serve para hoje. O culto de manhã foi de manhã. O culto de hoje é de hoje. É lenha nova. A oração de ontem não serve para hoje. A oração ela é diária. A conversa com Deus ela é diária. Lenhas novas. Lenha, você não pode se acostumar a vir à igreja, irmão. Você não pode se acostumar a cantar, a tocar, a pregar, a ensinar. Você não pode se acostumar a vir mais um dia na sua comunidade. Você precisa entender que lenhas novas precisam ser produzidas todos os dias. A gente só se mantém aceso com lenhas novas. Você sabe o que acontece quando o fogo se apaga? O altar fica em cinzas. Eu já conheci, você já conheceu centenas e milhões de pessoas que um dia foram labaredas na mão de Deus, hoje estão cobertos de cinzas, porque não tiveram a paciência de colocar a lenha nova, porque não mataram a sua carne e entraram no quarto e colocaram uma lenha nova, porque foram levados por ventos de doutrina, por espíritos de demônios, porque se tornaram inimigos da cruz, porque foram engoldados pela teologia do coach, porque foram levados pelas essas falsas crenças, por esses falsos ensinos. Muita gente, irmãos, está cobertos de cinza, estão vivendo uma vida apagada, cinzenta, e só tem a lembrança de algo bom. Aqueles irmãos saudosos: 10 anos atrás era bom, há 5 anos atrás era bom. Tem gente aqui que diz: a igrejinha boa era a igrejinha pequena. Saudoso irmão, não é que a igrejinha pequena era melhor, não é porque lá tinha mais unção, não é porque lá tinha mais avivamento, é porque lá as pessoas oravam mais, é porque lá as pessoas buscavam mais a Deus, é porque lá as pessoas subiam para o monte. Se você deixou de subir para o monte, de buscar a Deus, de orar, de jejuar, não dá para viver de saudosismo. Deus tem lenha nova para colocar na sua fogueira hoje. Levanta sua mão para o céu, vamos colocar fogo nessa fogueira hoje. Deus tem lenha nova para colocar no seu altar. Deus tem um tempo novo para incendiar o teu coração. Houve um tempo que você orava, irmãos. Você orava, você acordava de manhã, você orava. Você colocava um fone no ouvido, a última canção que você queria ouvir era uma canção do mundo. Você trocava a rádio no seu carro, você estava ouvindo hinos. Você estava sendo edificado, você orava em línguas. Hoje você é muito teólogo, você é muito espiritual. Hoje você é muito inteligente para falar em línguas. Paulo diz que existe o dom de línguas. Muito melhor falar 5 palavras que se entenda do que falar em línguas. Mas existe o dom de línguas. A línguas edifica o seu espírito com Deus. Se tem alguém na igreja que fala em línguas, que também tem um intérprete para interpretar. Mas o dom de línguas existe. Sepultamos o dom de línguas. Sepultamos o dom de profecia.
Cadê os profetas que se levantavam e diziam, assim diz o Senhor, e era verdade? Hoje não tem mais. Os profetas profetizam pela cor do seu carro, profetizam pelo status do Facebook. Muitos deles profetizam, mas não foi Deus que disse. Paulo chama Timóteo e diz, Timóteo, reacenda o dom que há em ti, meu filho. Timóteo, coloca a lenha nessa fogueira, desperta, coloca o despertador para despertar, incendeia teu coração de novo. Timóteo, não deixa a sonolência espiritual te pegar, reavive o dom que há em ti, mantenha a chama acesa, coloca a lenha na fogueira, porque se o fogo não se alastrar, ele vai se apagar, porque se o fogo não crescer, ele vai diminuir. Deus te trouxe aqui para dizer para você, se você quer viver um tempo de avivamento, você vai precisar colocar lenha nessa fogueira, você vai precisar reacender o teu coração. Perguntaram para Moody, dá-lhe Moody, como é que vai acontecer o avivamento? Sabe o que Moody disse? Coloque uma fogueira sobre o altar. Sabe o que é isso? O nosso altar tem que estar santificado. Acenda uma brasa no altar, e toda a comunidade vai receber desse fogo. John Wesley disse, me coloco no fogo, me coloco em chamas, e eles me vêm queimar. Se insistirmos na oração, esse avivamento virá. Todo coração tem 5 fases. Quantas fases? Quantas fases? A primeira fase do coração é um coração morto. É aquele coração que está nos seus delitos e pecados. É o coração que não conhece Deus, é um coração morto. Existe a segunda fase do coração, que é o coração frio. É aquele homem que recebeu Jesus, mas não foi batizado pelo fogo do Espírito e nem pelo Espírito. Existe a terceira fase do coração, que é um coração morno. E esse coração morno aqui é a maioria das pessoas vivem, que é aquele que é um cristão na igreja e um ímpio lá fora. Ele adora a Deus aqui e ele adora Satanás lá fora. Ele está cheio aqui e ele está vazio lá fora. É um coração morno. Existe a quarta fase do coração, que é um coração quente, que é aquele cristão que ora, consagra, lê a Bíblia, não falta na igreja, faz empatia, faz ação social, é filantrópico, ele ama as coisas de Deus. Essa é a quarta fase. Mas existe a quinta fase. A quinta fase é um coração incendiado. Esse coração incendiado é o coração de Charles Finney, é o coração de John Wesley, é o coração de Charles Spurgeon, é o coração de Moody, é o coração de Leonardo Ravenhill, é o coração de David Wilkerson, é o coração de Billy Graham que partiu. Esse coração incendiado é o coração que precisa estar varrendo a igreja brasileira. Eu não quero ser um crente morno, eu não quero ser um crente frio, eu não quero ser um crente quente. Nós precisamos ser cristãos incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração. Não aceite ser um cristão quente. Não aceite ser um frequentador de igreja. Não aceite ser mais um. Deus quer incendiar teu coração. Você está incendiado pelo Espírito? Esse avivamento só vai vir se você tiver sede. Eu derramarei água sobre os sedentos. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Essa geração é uma geração de olhos secos, porque não sentem mais a presença de Deus, não há mais lágrimas. Um crente que ora deixa de pecar. Um crente que peca deixa de orar. Não precisa ser espiritual para pregar. Basta você ter um livro de teologia reformada, você prega. Basta você ter uma Bíblia, você prega. Não precisa ser espiritual para cantar e tocar. É só você estudar música, você faz isso com excelência. Mas precisa ser espiritual para orar. Porque aqui é uma vitrine, muitos querem se aparecer. No quarto, não há promoção. No quarto, é só você e Deus. No quarto, não tem aplausos. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero chamar aqui à frente só os verdadeiros cristãos
que precisam de uma vida incendiada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Bispo, em algum momento da minha vida o fogo se esfriou. Em algum momento da minha vida eu não coloquei lenha. Em algum momento da minha vida eu nem percebi, mas o fogo se apagou. Em algum momento da minha vida eu enterrei meus dons. Em algum momento algo aconteceu. Eu estou morno, eu estou frio. Bispo, eu não sei o que aconteceu comigo. Deus está chamando uma geração de homens e mulheres de Deus a reacender o seu altar de novo. Saia do seu lugar, não vou forçar você a nada, irmão. Eu não vou forçar você a orar, não vou forçar você a chorar. Eu só quero que você se converta dos seus maus caminhos. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, sai do seu lugar. desce como Aonde está você? fogo. Aonde está você? Que vai dizer: Deus, eu preciso do meu coração incendiado novamente pelo fogo do Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como Isso. fogo. Incendeia. Incendeia. O Senhor vai te pegar nessa noite, irmão. Santo Espírito, desce como fogo. O Senhor vai te pegar nessa noite. Ele vos batizará como Espírito Santo e com fogo. Show! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Desce como fogo. incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, oh! Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh, oh, oh. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu Quero viver. algo novo. Eu quero. Esse é o momento. Nós não vamos induzir ninguém. Nós vamos só te conduzir a um lugar de fogo. O lugar que você nunca deveria ter saído. Comece a falar em línguas. Edifique o seu espírito com o Espírito de Deus. Que Deus levante intérpretes aqui em nosso meio. Que Deus hoje te batize com o Espírito Santo e com fogo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, se prepare. Começa a dizer: Deus me batiza, Deus me pega, Deus me arrebata, Deus me tome. O Senhor vai selar você nessa noite. Aonde você estiver ouvindo essa mensagem, que o Senhor te batize com o fogo do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor entregue dons. O dom do ensino, o dom de profecia, o dom de fé, milagres e maravilhas, o dom de misericórdia, o dom do amor. Que o Senhor entregue dons à igreja, o dom da ciência, do discernimento de espírito.
que toda carnalidade saia, para que o fogo de Deus possa sapecar a tua vida nessa noite. Se acenda, se aqueça. Jovens, desperte o dom que há em ti. Pastores, despertem o dom que há em ti. Evangelistas, despertem o dom que há em ti. Obreiros, diáconos, voluntários, acenda o fogo que há em ti. Músicos, acenda, acenda, acenda o dom. Oh, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. pegou. Incendeia. Deixa o fogo te pegar. Deixa o fogo te pegar. Incendeia. Deixa o fogo de Deus te pegar. Incendeia. Isso. Incendeia. 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 Santo Espírito. Seja batizado pelo Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus te dê novas línguas. Que Deus te desperte na madrugada e te leve para os joelhos. Esse avivamento eu acredito. O avivamento que vai nos tirar da zona de conforto. O avivamento que vai mudar São Miguel Paulista, que vai mudar São Paulo. O avivamento que vai restaurar a mesa com os teus filhos. O avivamento que vai refrear a tua língua. O avivamento que vai reacender a chama na tua casa. O avivamento que vai fazer você ser um bom funcionário. O avivamento que vai fazer você ser um bom servo. Esse avivamento eu acredito. O avivamento que nos tira do comodismo, nos arranca do vale da rejeição. Esse é o avivamento que Deus quer trazer para nós. O Senhor falou comigo. O Senhor disse: eu vou derramar água sobre os sedentos. O Senhor falou no meu coração: todos os altares que estiverem limpos receberão da minha parte um novo fogo. Aleluia. Por isso, irmão, Deus está trazendo você nessa noite. De manhã estava lotado, agora à noite também, porque Deus quer incendiar essa igreja. Deus quer incendiar teu coração. Deixar se adorar. Quando a gente era do mundo, a gente ficava 10, 15 horas dentro de uma balada. Quando nós éramos do mundo, ficávamos 3, 4 noites acordados. Quando éramos do mundo, ficávamos até o raiar do dia na Sapucaí, no AMB. Quando éramos do mundo, não medíamos esforços para estarmos em qualquer lugar. Hoje nós estamos na presença de Deus. O melhor lugar para se estar. Oh Espírito Santo, Deus está entregando sermões para pregadores aqui.
Deus vai te ajudar nos seus sermões, pregadores. Deus vai te dar mensagens extraordinárias. Oh, Deus está te dando discernimento de espírito nessa noite. Jovens, abandonem as drogas. Abandonem o álcool. Tenha moderação. Abandonem a promiscuidade. Voltem. O caminho de volta é dolorido. O caminho de volta é amargo, mas ele é glorioso. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. A nossa terra está doente. São 34 suicídios por dia. São mais de 187 homicídios por ano. 53% dos casos de pedofilia estão acontecendo na quarentena. Crianças estão sendo abusadas sexualmente. Mulheres estão sendo espancadas. A cada 2 horas uma mulher é brutalmente espancada. O tráfico de drogas cresce. A nação precisa de um avivamento urgente. Diga: Deus, me use. Me levante na empresa. Me levante, Deus, naquela loja. Deus, me levante naquele lugar. Me levante naquele carro. Me levante, Deus, nesse bairro. Me levante, Deus, naquela cidade. Me levante, Deus, naquele emprego. Eu quero ser um incendiador. Eu não quero ser bombeiro para apagar fogo. Eu quero ser um homem que vai alastrar o fogo. Eu quero ser um incendiador do Espírito. Levanta as mãos para os céus. No 3 a banda vai entrar. Quem tiver uma chamada de Deus aqui vai ser pego pelo Espírito. Prepara teu coração, irmão. Um dia eu estava aí igual você. Um pregador disse: abra teu coração, levante as tuas mãos. Eu levantei minhas mãos e eu fui pego pelo Espírito Santo de Deus. Não se assuste se alguém cair do seu lado. Não tenha medo se alguém cair do seu lado. O poder de Deus não escandaliza a igreja. O que escandaliza é adultério. O que escandaliza é fornicação. O que escandaliza é mentira. O poder de Deus edifica a igreja. No 3. 1, 2, 3. Cheios, 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 cheios.
tem 1 minuto para adorar. Hoje a gente não sai daqui sem trocar a lenha. Segunda-feira é muito corrido para trocar a lenha. Tem que trocar a lenha agora, irmão. Segunda-feira já desperta o despertador tocando e você tem muita coisa para fazer. Você tem que trocar a lenha agora. Você tem que chegar na tua casa e dizer: vou para o quarto orar. Você tem que sair daqui dizendo: a minha vida mudou nessa noite. Você tem que comer do pão e tomar do suco hoje e dizer: a minha vida mudou, o meu ministério mudou, a minha chamada mudou, o meu coração está incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai dormir. Escuta isso aqui não é para todos. Existem pessoas aqui que o Senhor vai ter um particular extraordinário nessa semana, na noite, na madrugada. Ele vai te despertar: vem orar, filho, vou revelar coisas. Vem orar, filho, vou descortinar coisas. Vem orar, filho, nada vai ficar oculto, tudo vai ser revelado. Samuel, Samuel. É um tempo dos profetas acordarem. A nossa teologia tem que ser avivada. O nosso cristianismo tem que ter fogo. Você crê? Põe a mão no teu coração, vamos terminar. O fogo se acendeu essa noite. Ele não vai apagar essa semana, não. Teve um irmão que me ligou essa tarde e disse: minha esposa não para de falar em línguas aqui em casa, está chorando. Saiu do culto aqui queimando, irmão, inflamada. É muito bom trocar as cinzas do altar. Tire as cinzas. A sua carne nunca vai querer orar, nunca. Ela vai dizer assim: fica assistindo Netflix, vai para o parque, está muito sol. Tua carne vai dizer: vai jogar bola, vai no clube. Não que seja errado, faça isso sempre. Mas você precisa dizer: olha, eu preciso ter um quartinho de oração aqui. Eu me lembro de uma visão que Deus me deu há anos atrás. Eu termino aqui. Eu morava na casa da minha sogra. Era uma noite muito fria, uma madrugada muito fria. Eu acordei para orar às 3h15 da manhã, mais ou menos. Eu gostava de colocar um louvor para orar e o Wi-Fi não chegava onde eu estava ajoelhado. Não chegava. Eu não conseguia achar um ponto do Wi-Fi. Eu fiquei ali, eu preciso orar. Eu queria ouvir naquele louvor, porque era um louvor que edificava a minha alma. E eu peguei o meu telefone e coloquei debaixo da cama, o Wi-Fi sintonizou. Eu entrei debaixo da cama aquela noite. Deus falou: eu quero você assim, escondido. E eu comecei a orar, comecei a chorar. E o Espírito Santo me deu uma visão. Eu não sou um homem de visões, mas naquele dia o Senhor me deu uma visão. Ele me mostrou uma igreja muito grande, muito grande. E uma multidão estava dentro dela. E o Senhor me pegou em espírito, me colocou sobre o altar. E todo mundo estava acorrentado um no outro, vestido com roupas sujas e uma canequinha na mão. Eu perguntei: Senhor, por que eles estão algemados uns nos outros? Deus disse: isso é a religião. Algemou eles. Perguntei: Deus, por que eles estão sujos?
Deus falou, porque eles não estão sendo limpos pela palavra. Perguntei, Deus, o que é essa caneca na mão? Deus disse, eles estão buscando migalhas, farelos do ensino. E eu acordei. Depois de muito tempo o Senhor me trouxe um discernimento. Haveria muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Nós não seremos mais uma igreja, irmão. Nós seremos sim uma igreja dependente de Deus. Imperfeita, porque ninguém é perfeito, mas apaixonada pelo poder do Espírito Santo. Meu compromisso é com a salvação da tua alma. Não é com o teu dinheiro, não é com o teu bolso. O meu compromisso, o compromisso dos pastores aqui, ministros, é com a salvação do teu coração. Por isso se prepare. A gente vai subir de nível. Quantos aqui estão desejosos para tomarem um vinho novo de Deus? Deus vai colocar vinhos novos no seu odre. Aleluia. Vai voltando para o seu lugar chorando, vai voltando em lágrimas, vai voltando quebrantado, vai voltando falando em línguas, não perca a fiação. Oh, Espírito Santo, não nos deixa desligar da tua presença. Você não tem que entrar na presença de Deus, você já está nela. O crente que tem que entrar na presença de Deus, ele já saiu dela há muito tempo. Aleluias. 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 Nós vamos tomar a ceia. Os obreiros podem servir. Pode servir, gente. Os obreiros podem entrar, pode vir. Quem tiver com a bandeira já vem. Isso, pode vir todo mundo. Pode servir, gente, pode servir. Rapidinho. Jesus, se morreu, mas
já foi pegando, vai ficando em pé. Sempre eu cantarei. Se tiver alguém sem, levante a sua mão assim, que você que não tomou aí, não conseguiu pegar. Ali no meio tem gente, isso, ali atrás. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, discernindo o corpo do Senhor, examine-se. Examine-se, pois um homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O erro dos discípulos a caminho de Emaús foi não terem tido discernimento de que quem conversava com eles e de quem ceava com eles era o próprio Cristo. Que os nossos corações se acendam de novo, através de um verdadeiro avivamento. Como que Jesus pôde partir o pão, sabendo que tinha traidores na mesa? O que é mais interessante é que o primeiro pedaço do pão, a teologia diz que foi para Judas. Porque o primeiro pedaço de pão era para quem Jesus tinha uma aliança. Aquele pedaço de pão simbolizava o seguinte: eu tenho uma aliança com você, não me traia, não se venda. E é o que Jesus fala para nós, porque todos nós temos um Judas habitando em nós. Não me traia, não me troque, não me venda, eu tenho uma aliança com você. Irmão, você pode se decepcionar com o pastor, com o bispo, com a igreja. Nunca se decepciona com Jesus. Não existe uma igreja perfeita. Não tem. Se tiver, por favor, me fale, eu vou com você congregar lá. Não tem. Aqui você vai chorar, você vai sofrer, você vai ter problemas. E é isso que faz a gente ser uma família. Perdão. Queria que você hoje agradecesse a Deus por esse pão que você segura, por esse cálice, porque em detrimento à sua vida tem muitos Judas, também tem João, tem Pedro, tem Tiago. E a gente vai te ajudar a carregar o fardo. Amém? Assim possa comer. Levante seu cálice aos céus. Esse cálice simboliza o amor. Aquele amor que diz em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho unigênito por amor a nós. Um amor sacrificial, um amor ágape. E que nessa noite você possa ser transbordado desse amor. Que o Espírito Santo possa te encher nessa noite. Que o Espírito Santo possa te transbordar desse amor. Esse amor que só Jesus nos oferece.
que ao tomar do cálice, algo novo aconteça em nossa vida. Tudo se faz novo. E o Senhor hoje, Ele reacende fogos em corações aqui nessa noite. Que você tome esse cálice e diz: Senhor, enche-me. Enche-me, Senhor, me transborda. Eu quero ser cheia, Senhor. Será que você pode dizer isso a Ele nessa noite? E possa tomar do cálice. Humilhado foi na cruz, como sofreu meu Jesus. Se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Santo és, digno de receber a glória e o Pode se sentar. louvor. Pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei. Amém? Nós vamos ofertar agora ao Senhor, sem força, sem violência, mas pelo convencimento do Espírito. Uma das coisas que acontece quando o avivamento chega é aquilo que aconteceu lá em Pentecostes. As pessoas se desprendiam das coisas. Quando você está incendiado pelo Espírito Santo, você não consegue ficar sem dizimar, sem ofertar. É impossível. Porque você sabe que você é um agente de transformação. Você sabe que quando você oferta e dizima, você está manutenindo a obra do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando houve o Pentecoste, todos foram cheios, né? Diz que eles vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos. Não é desses falsos apóstolos que temos hoje, falsos bispos, falsos pastores. Não, não é isso. Se a gente for trazer a palavra para hoje, é a responsabilidade que um salvo tem em cooperar com o crescimento do Evangelho. Você entende? Então a Santa Ceia é o dia que a gente dizima, a gente devolve o nosso mês todo trabalhado. Quantas pessoas não trabalharam esse mês todo, né? E aí Deus te deu tudo. Tua casa, teu carro, teu salário, saúde, filhos lindos. Seria muito injusto da nossa parte nós não devolvermos o que pertence a Ele. Irmãos, dízimos é do Senhor. Dízimo vem antes da lei. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Se você pegar toda a história lá do Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele fala de dízimos e ofertas desde o início. Por quê? Porque é um princípio, não pode ser negociado. Não se acostume a vir à igreja e não ofertar, e a não dizimar, a menos que você não tenha condições. Porque isso você vai sendo engoldado pela mentira do diabo. Ele vai te ensinando a viver uma vida sem a dependência de Deus. Isso é ruim. E nós somos uma família, quem acredita nisso? Irmãos, humildemente, eu tenho que falar isso para vocês. O custo fixo dessa igreja é muito alto, o aluguel aqui é muito alto. E Deus colocou você aqui também como um supridor dessa casa. Nós temos muitos projetos ainda pela frente. Nós queremos ter um estacionamento aqui. Nós queremos melhorar a estrutura. Nós já construímos as salas infantis que estão fechadas ainda, mas já foi construído. O que foi dito foi feito. Amém? Não?
Nós tivemos que alugar o terreno aqui de trás, fizemos 3 grandes salas do zero. Foi muito caro para fazer isso. Todas as salas estão com ar-condicionados novos, estão com piso, estão com janelas, estão perfeitas para uso. Só que nós temos que pagar isso, porque foi muito cara a obra. Isso é para o teu filho usar. Então quando você vem à igreja e fala, olha, eu vou ofertar hoje por amor à casa, é para o teu filho poder usar, tua filha poder usar. É para a igreja conseguir concluir o que nós começamos. Então foi edificada a sala de John Wesley, que é uma sala de ensino. Amanhã a gente vai estar estudando lá, em breve nós vamos estar estudando lá. Uma sala também com ar-condicionado, cadeiras confortáveis. Reformamos os banheiros da igreja, está lindo. Repintamos o templo inteiro. Foram mais de 1000 entregas de cestas de marmitex só na pandemia, mais de 1000. Centenas de litros de água, cobertor, ação social toda semana indo para a rua. A igreja não parou. Então quando você oferta e dizima, você está dizendo, olha, eu quero que essa igreja cresça mais. Então eu queria fazer aqui um comunicado a você. Falta quase 3 meses e meio para acabar o ano, 4 meses. Por favor, gente, entenda aqui. Se comprometa com amor à casa. Se você ofertar R$1 por dia, são R$30 por mês. 2,60, 3,90, você que vai decidir. Para a gente terminar. O valor dessa reforma é a gente passar por uma outra fase. Amém, gente? Você entende? Está muito quente. Imagina se em janeiro nós queremos colocar mais um ar-condicionado lá. Precisa de um ar-condicionado para os meninos aqui em cima. E a gente precisa da ajuda de vocês. Então, não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Você que pode trazer o seu quilo de alimento na quarta-feira, no próximo domingo. São centenas de pessoas, de famílias que se alimentam dessa cesta básica também. Então, a Sarando Nações precisa aprender o que é primícia. Muita gente sem dizimar, muita gente sem ofertar. Sabe o que é isso? É a perda das coisas elementares de Deus. Irmão, não viva uma vida assim. Você que é minha ovelha, você que não é minha ovelha ainda, isso não serve para você. Mas se você congrega comigo, Deus deu você para eu cuidar, eu preciso falar para você, não viva uma vida longe de princípios. Você está enganando a si mesmo e roubando a Deus. A Bíblia diz, roubarás o homem a Deus? Em quê? Nos dízimos e ofertas. Pastor, mas não sobra nada, o problema está aí, você só quer dar para Deus resto. Deus não aceita resto, Deus pede primícia. Você entende ou não? Amém, gente? Nós somos uma família, preciso falar isso. Às vezes você deixa para ofertar, você oferta e dizima quando sobra. Primeiro é Deus, você recebeu, o primeiro é de Deus. Fica tranquilo, irmão, Deus é multiplicador. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode nos abençoar. Lembra que Deus deu uma palavra que você ia prosperar na crise? Quantos aqui prosperaram nessa pandemia? Sem demagogia. Levanta sua mão assim. Em detrimento das perdas que tivemos. Quantas pessoas prosperaram na crise? Irmão, eu orei por carro, eu orei por casa. Gente foi promovida. Pessoas não perderam trabalho. Teve gente que ganhou o dobro na pandemia. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então você que quer ofertar, bispo, é o Espírito Santo que vai te convencer, não sou eu. Mas princípios eu preciso te ensinar. Não viva uma vida sem ofertas, sem dízimos. Porque um macumbeiro, quando ele vai fazer um trabalho, o espírita, muitas vezes, ele dá 5, 6 mil no abadá. Quem vai desfilar em escola de samba, dá 5, 6 mil numa roupa para desfilar. O crente vem para a igreja, muitas vezes não tem coragem de ofertar R$50, R$100, R$10. Sabe por quê? Porque é a cultura do Egito ainda aqui. Ofertávamos no altar do inimigo, mas não ofertamos na casa do Senhor, que pode suprir todas as nossas necessidades. Então, em nome de Jesus, vamos terminar essa reforma para a gente partir para o plano B, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. Amém, gente? Vocês entendem? Vamos orar ao Senhor agradecendo. Eu sei que tudo que Deus te deu foi com muito suor, com muito esforço, mas eu sei que Deus é galardoador, Ele pode te abençoar muito mais. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, irmão, nem a sua descendência passar fome. Eu já vi Deus abrindo o mar para pessoas passarem, portas se abrindo. Eu já vi coisas grandes acontecerem. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Deus conhece cada um de vocês. Você pode esconder de mim, de Deus não. Deus vê tudo. Amém? Que Deus te prospere na medida que você semeia.
Por isso que Paulo diz: quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Ele está dizendo de uma constância. Quem não deixa de semear, entende o princípio. Em nome de Jesus. Amém? Passe semeando. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém? Queridos, só para a gente terminar rapidinho. Hoje de manhã foi quase 20 pessoas, se não me engano, foi isso? Que se membraram à nossa comunidade. Na pandemia a gente cresceu assim assombrosamente. O canal duplicou no YouTube, o Instagram cresceu, o YouTube cresceu, o Facebook cresceu. A adesão de novos membros foi incrível. Pessoas se coligando a gente, quase 50 pessoas vão se batizar agora nas águas. Nós temos mais de 100 alunos nos cursos integrados. Olha, a igreja não parou, está numa evolução muito grande. Eu queria saber se tem alguém aqui no nosso meio que quer congregar com a gente. Deus colocou no seu coração: quero congregar aqui, quero me firmar, tenho visitado, tenho gostado da igreja. E você quer caminhar com a gente? Levante sua mão assim, aquela família linda. Vem cá vocês, vem cá, vamos orar aqui no altar. Sobe aqui, vem cá família, vem. Sem medo, vem, pode vir. Pode subir aqui, ajuda aqui, filho. Pode subir. Geralmente na Santa Ceia a gente sempre apresenta 40, 50 pessoas, depende disso. Vem para cá aqui, ó, vamos esticar para cá, isso. Deus vai nos dar um altar bem grande ainda, amém? Eu tenho orado a Deus, para Deus nos dar um altar bem grande, para ter muitas almas se rendendo a Jesus, amém? Pode subir aqui, aqui nem casa de vó, né? Eu sempre falo que aqui é igual casa de vó, é uma delícia da casa de vó, né? Quem tem vó aqui ainda? É bom, não é? Ô meu filho, né? Já comeu, meu filho? É assim ou não? É só minha avó? Minha referência é minha avó. Ô meu filho. Aqui é assim, irmão, sempre tem espaço para mais um, né? Claro que Deus não tem netos, Deus só tem filhos, mas estenda as mãos para cá, olha tanta gente bonita aí. Ô povo bonito, viu? Rapaz do céu. Estenda as mãos para cá, vamos orar por esse povo lindo. Deus, muito obrigado. É o Senhor que trouxe eles aqui. Nunca fizemos esforço para essa igreja crescer, nem vamos fazer, porque o Senhor acrescenta todos aqueles que vão ser salvos. A única coisa que eu posso fazer é agradecer, porque Deus é poderoso. Eu sei que muitos vieram de outros ministérios, machucados, feridos, muitos com uma palavra de peso nas costas, mas toda a maldição já foi quebrada na cruz. Não há nenhuma condenação aos escolhidos. Que Deus use vocês como uma ferramenta para crescer, para prosperar, que haja paz. Que Deus abra o ventre das mulheres, que Deus transborde celeiros, que haja salvação, libertação. Que vocês possam se tornar voluntários, que aqui possam nascer novos pastores, novos líderes, novos ministros. E em nome de Jesus, que vocês possam crescer e se enraizar. Porque se Deus trouxe vocês aqui, só Deus pode tirar vocês daqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Faz barulho aí agora. Eita Deus bom. Vocês vão descer por aqui agora, amém? Irmão, essa integração aí, acho que vai ter quase 100 pessoas, se eu não me engano. Nós vamos ter uma integração dos novos membros dia 28. Então essa galera toda aqui, mais a galera de manhã, mais a galera dos meses da pandemia vão se reunir
para tomar um café e aprender um pouco mais sobre a visão da igreja. Amém? Vamos terminar? Tem esse livro aqui do Hernandes Dias Lopes lá na lojinha, Escolhas e Alianças. Ó, a gente está vendendo mais barato que ele, viu, gente? Fala para ninguém não, viu? Vixe, gravou, corta aí, tá? O Hernandes quer voltar aqui, hein? Foi tão gostoso que ele vai estar com a gente em breve. Esse da Joyce Meyer, Curando o Coração Ferido. Quanta gente com o coração machucado, né? Livrinho de mão, você lê no metrô rapidinho. Você, em vez de você ficar ouvindo muitas vezes Spotify, coloca ali, lê um livrinho, você edifica a sua vida ricamente. Esse aqui eu vou indicar. Tem que ter 2 homens corajosos hoje para comprar. 2, só tem 2 desses. George Jean, O Homem Segundo o Coração de Deus. Irmão, esse livro aqui é tremendo, eu tenho ele. Aqui você vai aprender sobre filhos, casamento, ministério, enfim. Muito bom. Esse do Subirá, de todo o coração. Isso fala de uma fé totalmente rendida a Cristo, de todo o coração, né? Então, tem lá também, tá bom? Vamos para casa, gente? Fiquei sabendo hoje que tem x-salada e sorvete hoje. Lá na cantina. Picolézinho, ó que delícia. Qualquer dia fazer aquele chup-chup, né? A geladinho, né? Saudade desse geladinho, né? Hoje é sorvete de massa. Quem chupou aquele geladinho da irmã Zuleide? Que ela soprava assim, ó. Irmão, você chupou isso aí, você não pega coronavírus, não. Esquece. Pensa. Amém? Vamos para casa, gente? Vamos para casa. Tá acabando o culto, ó. Mas domingo tem mais, tá bom? Quarta-feira tem mais. Se eu fosse você, quarta-feira eu não perdia por nada nessa vida. Irmão, nem se você tem que vir arrastado. Quarta-feira você não pode perder. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Irmão, Deus abençoe, tamo junto. Amém? A irmãzinha ali, ó. Valeu, tamo junto, tá? Tem mais alguém, vocês aqui? Que bênção, viu? Obrigado pela presença. Vocês são muito especiais aqui. Quem vem, então se sinta abraçado por nós, tá bom? Vamos sair esse lado e esse aqui, tá bom? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, possa estar presente na sua vida hoje e sempre. Você diz: ide em paz, que o Senhor os acompanhe.